Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de ácidos nucleicos. Hoje vamos falar sobre a síntese proteica, sobre a tradução do RNA mensageiro, beleza? Olha só, então a gente comentou nas últimas duas aulas sobre a duplicação do DNA, sobre a transcrição do RNA mensageiro e agora a terceira etapa que foi chamada do dogma da biologia, que é a tradução da proteína. Então aqui nesse esquema, dá uma olhadinha, esse esquema aqui, dá uma olhada. Tá? Então você tem aqui a transcrição ocorrente, então o DNA no núcleo sendo transcrito, produzindo o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sofrendo aquele splice, né, aquele refinamento ainda no núcleo, e finalmente ele saindo do núcleo para o citoplasma, e no citoplasma ele vai encontrar com os ribossomos, que é formado pelo RNA ribossomal, também já falamos sobre isso. Tá? Então, as duas unidades, né, do ribossomo vão se juntar e vão ler o RNA mensageiro. E quando ele vai lendo o RNA mensageiro, ele vai encaixando os aminoácidos que vão sendo trazidos pelo RNA transportador. Então o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos e vai encaixando, o ribossomo vai encaixando esses aminoácidos de acordo com a ordem que foi estabelecida pelo RNA mensageiro. Lembrando que essa ordem foi estabelecida antes pelo DNA. Então você tem aqui um esquema. E como é que ele sabe a ordem? Como é que se lê esse RNA mensageiro? Né? Como é que o ribossomo vai pegar e entender o que é que significa cada sequência desse RNA mensageiro? É o seguinte. Cada sequência de trincas do RNA mensageiro determina um aminoácido, tá? Então essa trinca, que é chamada de códon, determina um aminoácido. E aí você vai vir nessa tabelinha aqui que você está mostrando, olha a tabelinha aqui do lado, tá? Nessa tabelinha está dizendo que cada trinca dessa vai formar. Vê só, o código genético ele é universal, então essa tabelinha vai servir para todos os seres vivos. Existe exceção? Claro que existe exceção, em biologia sempre existe exceção, mas sinceramente você só vai pensar em alguma exceção se um quesito falar para você. Você não vai pensar na exceção, você vai pensar na regra, e a regra é usar essa tabela aí, é a tabela de tradução do RNA mensageiro. Beleza? Como é que eu vou usar essa tabela? Ou você vai catando direto, ou você pensa da seguinte forma. A primeira letra da trinca, a primeira letra do códon representa a linha. A segunda letra do códon representa a coluna. E a terceira vai determinar exatamente qual é o aminoácido. Professor, não entendi não. Por exemplo, que tenha uma trinca, sei lá, CGA, citosina, guanina e adenina. C, então linha C, tá aqui a linha C, ó. Linha C. Coluna G, onde CGA, coluna G. Olha aqui a coluna G, ó. Aqui você vai encontrar CGA, determina o quê? A arginina. Então o aminoácido que vai se encaixar naquele ponto é a arginina. Quem vai trazer esse aminoácido vai ser o RNA transportador. E como é que ele vai se encaixar? Não existe o códon do RNA mensageiro, existe o anticódon do RNA transportador, que são complementares, e aí o RNA transportador vai deixar esse aminoácido e o ribossomo vai juntando os aminoácidos através das ligações peptídicas para formar a proteína. Vamos fazer um teste aqui, como é que seria? Então, imagine aqui uma fita de DNA. A gente já comentou com isso sobre as diferenças do DNA na primeira aula, né? DNA e RNA, uma delas que DNA tem timina, outra que o RNA tem uracila. Outra coisa que a gente falou muito importante é aquela história de 5 linhas, 3 linhas. Falamos na primeira aula, falamos na segunda aula, reveja se você não lembra, tá? Então você tem aqui, ó, essa fita é 5 linhas, 3 linhas. Aí eu quero que diga qual é a tradução dessa molécula DNA. Só que tem um detalhe. Lembra-se que as enzimas que realizam todo esse processo leem sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então o que é que vai acontecer? Se essa cadeia aqui já está no sentido 5 linhas, 3 linhas, a próxima cadeia não pode ser 5 linhas, 3 linhas de novo. Então, na verdade, ele deu uma cadeia. É para você, a partir dessa cadeia, dizer qual é a cadeia complementar. Vamos colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. A com T, T com A, G com C, C com G, C com G, A com T e assim por diante. Então, agora sim, você tem as duas cadeias do DNA, né? Aqui essa segunda 3 linhas, 5 linhas. E a partir desta segunda cadeia, você vai produzir o RNA mensageiro. Porque a dica aí é essa. Ele podia só dar a primeira cadeia e já transcrever a partir dela. Poderia, ok? Mas aqui não é esse caso, precisa fazer a fita complementar, por quê? Porque ele já disse que a primeira cadeia era 5 linhas, 3 linhas. Então você vai ter que fazer a 3 linhas, 5 linhas,
para depois, agora sim, fazer o RNA mensageiro, esse 5 linha, 3 linha, que vai estar aqui. Lembrando que, ó, T com A com U, porque não tem timina no RNA, só tem no DNA. Agora sim, com este RNA mensageiro, eu vou para a tabela. Então, por exemplo, AUG. Então, linha A, coluna U. Linha A, coluna U. Tá aqui, ó, linha A, coluna U. AUG. Metionina. Então, esse é o primeiro aminoácido que vai se encaixar. E depois, CCA, CCA, prolina. Depois, UGG, vamos lá, UGG, triptófano, e assim por diante. Agora, uma coisa importantíssima, tá? Como é que essas moléculas sabem quando começa e quando termina? Existe uma sequência inicial. A sequência inicial do RNA mensageiro sempre vai ser AUG. Logo, o primeiro aminoácido de todas as proteínas vai ser a metionina. Assim como existe uma sequência inicial, existem sequências finais. São 3. Estão aqui, ó. Tá vendo? Ó, código de finalização, código de parada, stop, né? A tabela pode colocar de várias formas, que vai ser UAA, UAG e UGA. Esses 3 vão dizer, olha, acabou ali. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Metionina, prolina, triptófano, serina e o A determina o quê? A paralisação, o final. Então aí você tem a tradução, né, daquele RNA mensageiro que veio da transcrição do DNA. Tranquilo? Bom, essa tabela pode vir dessa maneira, pode vir desta outra maneira, tá? É até uma maneira um pouco mais moderna de mostrar essa tabela, que é essa forma circular. Olha aqui o sentido, ó, 5 linhas dentro, 3 linhas fora. Como assim, professor? Então vamos ver. A, olha, primeira letra A, segunda letra U, terceira letra G. A, U, G determinou o quê? Metionina. Então dá no mesmo. Tá? De dentro para fora, 5 linhas, 3 linhas, a leitura do RNA mensageiro, a leitura da tabela, para você poder fazer a tradução, fazer a síntese proteica. A outra coisa importantíssima, você vai ver que existe mais de um códon para o mesmo aminoácido, como assim, ó, GCU, GCC, GCA, GCG, todos determinam a alanina. Isso quer dizer que o código genético ele é degenerado. Professor, o que é isso? Quando disser que o código genético é degenerado, quer dizer que existe mais de uma sequência para o mesmo aminoácido. Ora, e daí? Qual a importância disso? A importância é que isso é uma proteção contra mutações. Sim, você vai ver aulas de mutações, né? E na aula de mutação você vai ver que tem uma mutação que é chamada de silenciosa. Por que silenciosa? Porque apesar de haver alteração na base nitrogenada, vai determinar o mesmo aminoácido e não vai alterar a proteína e assim não altera o fenótipo, não alterando, né, o processo de funcionamento daquela proteína no organismo. Entendesse? Então, quando dizer, o código genético é degenerado, quer dizer isso. Quer dizer que existe mais de um códon para o mesmo aminoácido. Cuidado para não trocar isso. Só existem 2 aminoácidos que têm um único códon, que é a metionina, que é a UG, e o triptófano, que é o UGG. Beleza? Bom, sabendo disso, vamos pegar e dar uma resumida geral no assunto. Então eu botei aqui um videozinho para mostrar, né, todo esse processo para você ver numa animação, que é massa. Então aqui você tem uma célula animal, a gente vai entrar nessa célula animal, vai passar pela membrana plasmática, vai entrar no citoplasma da célula, né? Deixa eu ver se eu cortei aqui o som para não atrapalhar. Então tá ótimo. Não, tá tudo tranquilo. Tá? Eita, passando pelo citoplasma, estamos entrando no núcleo da célula, passamos pela carioteca e encontramos material genético. Uma observação, o material genético não está na forma de cromossomo não, viu? Está na forma de cromatina, está desespiralizado. O cromossomo só é formado quando for haver divisão celular. Mas aí é uma animação, relaxa. Outra coisa legal que ele está mostrando que nas células eucariontes, o DNA está enrolado em proteínas chamadas histonas. E aí, esse DNA, sequências, pedaços desse DNA que determinam a formação de proteínas são chamadas de genes. Vai se encaixar a enzima que vai promover a transcrição, né, a formação do RNA mensageiro, que é a RNA polimerase. Então ela abre esse pedaço do gene, ela abre esse pedaço do DNA e vai encaixando aquelas bases, né, os nucleotídeos, sempre C com G, G com C, T com A com U, né, porque no RNA não tem timina, tem uracila. Vai formando o RNA mensageiro, é a transcrição. Antes de sair do núcleo,
esse RNA mensageiro pode sofrer um refinamento, que é aquele splicing, onde sequências vão ser retiradas. Essas sequências que são retiradas vão ficar no núcleo, é chamado de introns, e as sequências que vão se juntar e vão ser exportadas para o citoplasma são os exons. Chegou no citoplasma, as duas subunidades do ribossomo vão se juntar para começar a ler esse RNA mensageiro. E aí, ó, de acordo com aquela sequência, o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos. Lembre-se que é o anticódon do RNA transportador que entende o códon do mensageiro. Tá vendo? Ó, trazendo aí o aminoácido. Esse aí é o RNA transportador, esse formatozinho como se fosse uma cruz de cabeça para baixo. E aí, ó, ele tem o anticódon que vai se encaixar. Quando ele se encaixar no RNA mensageiro, ele vai deixar o aminoácido e vai embora. E aí esses aminoácidos vão se juntando pelo ribossomo, né, através das ligações peptídicas, formando a proteína, que começa com aquela estrutura primária, depois vai para a estrutura secundária, até chegar à estrutura terciária, que é a que apresenta a forma tridimensional e tem uma função fisiológica. Então você tem aí esse videozinho muito massa, você pode repetir ele várias vezes, mostrando essa sequência de funcionamento, tá, da transcrição e da tradução. Beleza? Bom, e para a gente fechar a nossa terceira aula sobre ácidos nucleicos, claro que tem um exercíciozinho para você fazer. E aí, ó, lembra, você vai parar agora o vídeo para tentar fazer o exercício e nós vamos pegar, voltar assim que você quiser, né? Para poder fazer esse exercício. Então dá uma parada aí. Voltamos? Então vamos voltar fazendo o exercício, vamos ver se você acertou a alternativa. Aí ele diz, ó, se usássemos a fita DNA A, T, G, G, C, A, qual cadeia polipeptídica seria formada de acordo com esse esquema? Ó, liga aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas, como aquele quesito que eu fiz, né? Então, você vai ver que quando eu pegar e fizer aqui a cadeia complementar e depois fazer o RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai ser igual a esta cadeia, só trocando o T pelo U. Porque não é o contrário do contrário? O contrário do contrário é a mesma coisa, só que vai ter... em vez de timina, vai ter uracila. Então você vai ter AUG. AUG vai ser quem? AUG, metionina. Aí depois, GCA. Vamos lá, GCA. GCA. Coincidentemente, alanina. Tá? Vamos outra. TGG. E TGG vai ser o quê? UGG, né? UGG. Triptófano. Outra. CGA. CGA, cadê CGA? CGA, vai ser o ASP, né? ASP é o ácido aspartico, tá? E assim vai. Então você vai vendo aqui a ordem, vai ser, ó, metionina, alanina, triptófano, e tá, é argine, né? Foi mal, eu tava vendo errado. E arginina, tá? Aspartato não, arginina, ok? E a última sequência, né, que é TAG, vai ser UAG, vai ser a sequência final, vai ser o stop. Então a resposta do quesito, letra B, parabéns quem acertou. E você, se você não acertou, meu irmão, refaça, tenta fazer de novo, dá uma olhada na aula mais uma vez e você com certeza vai ficar craque nesse assunto, tá? Pessoal, um abraço, assim a gente termina essa série sobre ácidos nucleicos. Veja as 3 aulas, tá? Um abraço para todo mundo.